De mensagens que Deus colocou no meu coração. Estamos falando aí há 2 domingos mais ou menos, e eu queria meditar com você em algumas coisas muito especiais. Creio que Deus há de continuar a falar profundamente ao nosso coração. Amém? As crianças já podem subir em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia. O texto que nós estamos ministrando é Mateus capítulo 5, verso 13, em nome de Jesus. Amém? Mateus 5, versículo 13. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Temos meditado nesse texto aí, já aí, pelo menos, esse é o 3º domingo, né? Põe a mão no seu coração, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo para falar com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós aquietamos nossa alma, abrimos o nosso espírito para receber do Senhor. Espírito Santo, fala ao nosso coração, tem liberdade, Senhor, para ministrar a Tua palavra ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Senhor, Tu és o Deus de toda a terra, e eu te peço, usa a minha vida, fala comigo, fala com o Teu povo. Nós queremos realmente fazer a diferença nessa terra, Senhor. Nós precisamos, a igreja brasileira, a igreja no mundo, precisa fazer a diferença, e nós te agradecemos pela Tua palavra que mudará a nossa história, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos então ministrando esta série de mensagens nos últimos 2 domingos, e hoje completando o 3º domingo, com o tema: qual o seu diferencial? A Bíblia diz que Jesus foi muito claro nesse texto. Os exemplos que Jesus usa para falar sobre os seus discípulos na terra são muito enfáticos acerca de um diferencial, de algo que vai fazer realmente a diferença onde aquela pessoa vive, na sua forma de viver, em meio à sua família, em meio ao seu trabalho, onde seja. Os 2 exemplos que Jesus cita, ou ele faz uma comparação dos discípulos com algumas coisas, são muito específicas. Ele fala primeiro, nós lemos o texto aí, ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra, amém? E por quê? Porque o sal tem um diferencial único e básico, e se ele não presta para salgar, ele não presta para nada, básico isso. Então ele estava dizendo algumas coisas fortes sobre termos coisas, ou termos um diferencial na nossa vida, que faça a diferença no ambiente que estamos, na família que fazemos parte, na sociedade que vivemos, e muito mais no reino de Deus. Tanto que ele diz que se o sal se torna insípido, para nada mais se presta. E um outro exemplo que ele também usa, que eu vejo que é o diferencial dos filhos de Deus, é que nós somos luz do mundo, né? E luz é simples. Se você acende a luz, ela vai clarear. Se não tiver luz, vai estar em trevas. Então a mesma coisa do sal. O sal é usado para salgar, a luz é usada para iluminar. Então são coisas básicas, mas que fazem total diferença, né? Eu acho que foi o Arthur que falou comigo essa semana. Acabou muita luz aqui no Roma. É bom ficar sem luz, né, irmãos? Não é, é horrível, né? Então a luz traz um diferencial gigante para a nossa vida, não é verdade? Nós estávamos aqui no meio do louvor, deu um pico de luz, o som desligou, eu já fiquei preocupado. Jesus, tem misericórdia, né? E demorou um pouquinho para voltar, porque a luz é uma bênção na nossa vida, né? E assim o sal também, ele faz um diferencial gigante, né? Eu tenho visto alguma coisa sobre isso. O sal,
de má qualidade, ele faz mal para a saúde, mas o sal de boa qualidade, ele faz bem para a saúde, né? Porque cria-se alguns mitos acerca de alguns alimentos, ou de algumas coisas que a gente consome, mas com a internet hoje a gente tem acesso a muita coisa, né? Foi ensinado, por exemplo, que o sal aumenta a pressão. Você já escutou isso? Amém? Todos nós. Realmente o sal ruim aumenta a pressão, mas o sal bom abaixa a pressão. Olha que coisa, né? Pesquisa sobre isso para você ver. Mas eu quero falar então sobre o cristão e o diferencial que ele tem que carregar. É sobre isso que nós estamos falando aí há mais ou menos, ou mais de 2 semanas, porque na verdade, queridos, o ser cristão e não ser diferente não adianta muita coisa. E a igreja, no decorrer dos anos, foi tentando mostrar diferença. Algumas optaram por certos tipos de vestimenta para ser diferentes, certo? Optaram. Outras optaram, não estou julgando aqui não, tá, querido? Só estou falando que, porque para mostrar a diferença. Outras optaram, por exemplo, que homens não podiam praticar alguns esportes, porque eram coisas mundanas. Você já viu isso não? Muitas igrejas. Por não ter televisão em casa, porque somos diferentes, por cortar ou não o cabelo, por vestir um determinado de roupa ou não, uma maneira de tentar mostrar a diferença, mas são usos e costumes, biblicamente falando, não há uma doutrina imposta para estas coisas. A Bíblia diz que nós temos que viver com ordem e decência. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, se formos falar de vestimenta, é pensar o que agrada a Deus ou não, o que vai fazer alguém pecar ou não. Amém? Eu sou templo do Espírito Santo. Será que eu estou adornado para Ele ou para os outros? Aí é coisa que a gente tem que pensar, mas não é uma regra que vai mostrar que somos diferentes. Pelo contrário, muitas vezes nós somos às vezes envergonhados por atitude de algumas pessoas que tinham as vestes compridas, mas as atitudes não eram tão longas assim, ou tão compridas assim. Você já escutou isso alguma vez? Todos nós escutamos, e é triste. E aí Jesus vem falando algumas coisas, e ele confronta a religião na época. Os fariseus brigavam até porque os discípulos não lavavam a mão para comer. Aí Jesus fala: olha, o que entra pela boca desce para o ventre e depois é expelido, mas o que sai da boca provém do coração, e é isso que contamina o homem. E Jesus começou a ensinar uma diferença que nós tínhamos que carregar como cristãos. E aí eu estou falando sobre esse diferencial, e tem uma outra questão também que é muito forte, sabe o que? Nós pentecostais, de igrejas mais avivadas, também pensamos que o diferencial da vida do cristão é de repente o falar em línguas. Isso é maravilhoso, ou ter dons espirituais, isso é maravilhoso, faz parte, é necessário, mas também não é o maior diferencial que o mundo precisa. Você está entendendo não? Por muitas vezes eu também já presenciei pessoas falando assim: que adianta, o irmão vai lá na igreja, cai na unção, levanta na unção, cai na unção, levanta na unção, mas a vida continua a mesma. Também tem isso. Então, na verdade, Jesus nos chama para uma vida que vai trazer sentido para todo aquele que passa por nós nessa terra, que vai iluminar a vida de outras pessoas. E aí não é a roupa que eu visto, não é o tanto de recurso que eu tenho, não são os diplomas que eu carrego de teologia ou de qualquer outra coisa, não são os diplomas, é o que Jesus fez dentro de mim. E eu comecei então falando vou falar sobre 3 Cs, eu estou no primeiro C ainda, falando sobre caráter. Se tem um diferencial que o cristão tem que ter, na verdade todo ser humano, né? Porque são questões de sermos pessoas. Eu acho que você nunca deve ter lidado, mas eu já lidei. Você já lidou com alguém mau caráter? Não precisa levantar a mão não. É ruim, né, gente?
Deus santo, é horrível. Ainda mais quem tem negócio próprio, viu? Não vende fiado não. Me perdoe, mas não vende não. Você vai arrumar problema para sua cabeça. Ah, pastor, mas tem uns que são fiéis no pagamento. Tem, e eles acabam sofrendo pelos outros, né? Mas eu tive empresas, eu preferia não vender. Às vezes, ou é melhor até dar para a pessoa, né? Vai, leva, meu filho, porque não quero arrumar problema. Porque infelizmente nem todo mundo preza pela sua palavra. Antigamente bastava um aperto de mão para fechar um negócio e uma palavra empenhada. Hoje em dia pega a assinatura, reconhece firma, põe testemunha e põe não sei que e põe não sei que outro e vai no cartório e mesmo assim às vezes dá ruim. Não é verdade? Onde foi parar a palavra das pessoas? Falta de caráter é horrível. E ainda mais um cristão. Ah, mas por quê? Mas porque a gente representa Jesus. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas de Deus. Como eu disse, o nosso diferencial não é o tanto de obra que fazemos, não é se temos muitos dons espirituais, muitos dons, muitas coisas, se canta muito, se toca muito, se profetiza, isso tudo é maravilhoso. Mas o próprio Jesus falou que pode-se fazer isso tudo, e naquele grande dia ele olhar e falar assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Vocês não têm intimidade comigo, vocês não parecem comigo. Porque muitos naquele grande dia dirão: mas eu não expulsei demônios no seu nome, eu não curei no seu nome, eu não falei novas línguas no seu nome. E Jesus virará e falará: olha, eu não vos conheço. Vocês não tiveram intimidade comigo, vocês não me deixaram transformar a vida de vocês, vocês não deixaram entrar no coração de vocês. Então o evangelho não é brincadeira. Jesus nos chamou para nascer de novo, e quando ele nos chama para nascer de novo, João capítulo 3, ele deixa muito claro: agora é nascer da água e do Espírito, é nascer da maneira de Deus, e Deus é santo, o caráter de Deus é infalível, a palavra dele é imutável, ele não muda, ele não volta atrás, ele não se arrepende, o que ele fala, ele cumpre. Aleluia. E a gente vive nessa esperança, porque se você recebeu uma palavra de Deus na sua vida, tenha certeza, se foi ele que falou, ele vai cumprir. Aleluia. Ele falou, pronto. E eu quero te animar com isso, porque muitas vezes Deus deu uma palavra sobre a nossa vida. Eu já recebi palavras proféticas na minha vida que depois que eu recebi, eu achei melhor nem ter recebido, que o negócio virou de cabeça para baixo. Oh, Deus vai fazer isso e aquilo, e de repente, pum! Mas era Deus movendo os pauzinhos dele, e lá na frente eu entendi o que ele queria fazer. Fala com o seu vizinho: se Deus prometeu, ele vai cumprir. E olha o que a Bíblia fala: ele não é homem. Isso não é triste? Pensa comigo. É triste Deus ter que falar que ele não é homem, porque os homens mentem. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para dar uma palavra e depois se arrepender dela. O que ele fala, ele cumpre. Ele tem caráter. E se nós somos filhos dele, se nós somos templos do Espírito Santo, nós precisamos parecer com Jesus. A sua palavra tem que ser uma só, e a Bíblia é muito clara acerca disso. A palavra do cristão é? Na verdade são duas, né? É sim, sim, ou não, não. Não tem conversa fiada. Não tem conversa fiada. Então, falando sobre caráter, eu vou fazer aqui uma rápida recapitulação, porque senão a gente não vai sair desse caráter, e eu vou falar não sei quantos domingos sobre ele, né? A pessoa que tem caráter, eu coloquei aqui as características de alguém que tem um caráter de Cristo. Primeiro, ele é honesto e íntegro, ele diz a verdade, cumpre as suas promessas, age de forma íntegra, mesmo sob pressão, sem manipular
ou enganar ninguém. Segundo aos Coríntios capítulo 8, verso 21 fala: pois zelamos que o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então a pessoa de caráter, fala comigo, a pessoa de caráter é honesta e íntegra. Em segundo lugar, responsável. Responsabilidade é uma das características de alguém que tem caráter. Por quê? Porque pessoas responsáveis assumem as consequências das suas ações, admite os seus erros e busca corrigi-los. Olha que interessante, uma pessoa de caráter não quer dizer que ela não vai falhar. Ela tem um bom caráter, ela tem um caráter de Cristo, mas ela pode falhar. Só que uma das características de alguém que tem um caráter de Cristo formado, que não quer dizer que ele está imune a falhas, mas ele quer dizer que ele é responsável pelos seus atos. Uma pessoa de caráter, ela tem coragem de chegar e falar o seguinte: olha só, eu errei, me perdoe, ponto final. Isso é caráter. Você está entendendo? Então o fato de ter o caráter de Cristo não quer dizer que você vai ser imune a erros, não quer dizer que você nunca vai falhar. Nós temos que lutar por isso, é verdade, mas você não vai estar imune a situações que você pode falhar. Mas quem tem um caráter de Cristo, ele sabe reconhecer os seus erros, ele sabe plenamente que ele não é perfeito, e ele assume as responsabilidades dos seus atos. Olha, eu fiz e eu assumo as consequências. Provérbios capítulo 24, verso 12 fala: não fuja da responsabilidade, dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Em outras palavras, o sábio Salomão está falando o seguinte: não fuja da responsabilidade dando desculpas esfarrapadas. É desse jeito, é desse jeito. Eu estou lendo aqui na nova versão, na versão da Bíblia Viva, esse texto. E aí, outras características também sobre o caráter, é que uma pessoa de caráter, ela tem respeito e empatia. Fala comigo, respeito e empatia. O que significa isso, pastor? Significa tratar os outros com dignidade. Ele compreende os sentimentos alheios, ele se preocupa com o bem-estar dos outros, e com isso ele consegue formar relações saudáveis. Gente, viver com pessoas que só pensam em si, que não tem um pingo de respeito pela ideia do outro, não tem um pingo de respeito pelo que o outro pensa, não tem um pingo de empatia, de se preocupar com o outro, é horrível. Deixa eu dizer uma coisa para você, ainda mais para os casais. Sabe qual é um dos maiores problemas dos casais? Quando a pessoa põe uma coisa na cabeça, ela não quer saber nem a opinião do outro, ela pensa aquilo e ponto final. Isso é uma falta de respeito tremenda. Ah, mas ele está errado. Por que eu estou falando mas ele está errado? Porque a gente sempre é errado. Ou é só lá em casa? É só lá em casa, Michel? É, Tiago? Lá não, a Sueli tem a carinha de que o Tiago está sempre certo. Recebe pela fé. Então, mas pelo menos você se acha certa, filha? Pelo menos deixa o abençoado falar a versão dele, pelo menos respeita o que ele tem a dizer, pelo menos respeita o pensamento de um outro ser humano. Só que nós somos bons nisso, sabe com quem? Com quem é de fora. Teve um dia, eu sou mansinho, tá? Esse amorzinho de pessoa que você está vendo aqui. Mas teve um dia que eu cheguei para uma pessoa que mora na mesma casa que eu, que dorme na mesma cama que eu, falei com ela assim, sabe? Daquela maneira suave, quase dizendo assim, diz o Senhor. Aí ela falou assim comigo: você falaria assim com as suas ovelhas? Você corrigiria assim os seus discípulos?
Eu endureci o caldo mais um pouquinho para ela não pensar que ela ia sair ganhando. Depois eu enfiei o rabinho entre as pernas e pedi perdão. Mas é verdade. A gente trata a pessoa que trabalha conosco melhor que a pessoa que mora na nossa casa, que é a nossa esposa, que é o nosso cônjuge, os nossos filhos. Eu sempre falo isso. Os filhos dos outros vai na sua casa, quebra as coisinhas, fala, ai que bonitinho, não tem problema não, o seu você acaba com ele. Não tem um pingo de paciência. Mas com o filho dos outros, ah que bonitinho. Pura mentira, está falando mentira ainda, né? Quer ver, está doido para corrigir, mas não pode, é filho dos outros, respeita. É ou não é verdade? Então deixa eu dizer uma coisa. Pessoa de caráter cristão tem empatia, tem respeito, sabe ouvir o que o outro pensa. A Bíblia diz que mais sábio é aquele que ouve. Quanto menos fala, mais sábio é. Mesmo que você é certa, e sempre certa, e vai morrer certa, pelo menos ouça o bendito. Estou acabando com as mulheres, né? Vocês não são assim não, está amarrado em nome de Jesus. Vocês são pacientes, amorosas, respeitosas, benignas, empáticas, em nome do Senhor Jesus eu declaro. Aí, merece até um aplauso. Agora vamos lá, queridos. Outra característica de caráter é coerência e consistência. Fala comigo, coerência e consistência. O que significa isso? As suas atitudes e valores permanecem estáveis ao longo do tempo e em diferentes situações, mostrando quem realmente essa pessoa é. Ela não está hoje de um jeito, amanhã está de outro. Hoje ela acha que isso é certo, mas amanhã ela acha que não é. Sabe, como levada a qualquer vento de doutrina ou de ideias que passam pela cabeça. Hoje ela é uma pessoa totalmente amorosa, amanhã ela deixa de ser. Sabe, não, ela é coerente e consistente. Filipenses capítulo 3, verso 16 fala assim: contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo, pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que não são, e na verdade se tornam inimigos da cruz. Então nós precisamos ter coerência e consistência. Eu sou cristão perto dos cristãos, mas perto do mundano eu sou mundano. Salmo de número 1, a Bíblia é muito clara. Não se junte com os ímpios para se tornar um deles, não se assente na roda dos escarnecedores. Nós estamos cansados de saber. Nós precisamos de consistência em Cristo. Não é porque eu estou com ímpio que eu falo como ímpio, que eu vivo como ímpio. Eu tenho que fazer a diferença, e a pergunta é o tema da mensagem: qual é o seu diferencial? Sabe, para a gente poder caminhar um pouco mais rápido, uma outra característica, duas delas pelo menos, é justiça e ética. Alguém de caráter, ele age com equidade, ele não busca vantagens indevidas, ele segue princípios morais e éticos, ele não se vende por nada. Por nada. Sabe, quando eu falo sobre caráter de Cristo, ou um caráter forjado, eu não tenho como me esquecer de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O caráter desses camaradas foram forjados no fogo. Gente, é uma situação muito séria. Imagina só, toda uma nação rendida à ordem do rei, 4 somente dizem: a gente não vai fazer, não pode orar. Daniel orava no mesmo lugar, às mesmas horas do dia. Está entendendo? Ele tinha consistência. Mas você vai ser jogado na cova dos leões. Vamos lá. Mas se vocês não adorarem,
vai para a fornalha, vamos lá. Só que muitas vezes a gente prefere deixar de estar no lugar onde Jesus está, porque aparentemente é fogo que vai queimar, e nos encontramos em meio ao diabo e às perdições desse mundo, porque a fornalha poderia ter até fogo, mas o quarto homem estava lá. Então é melhor a fornalha com Jesus do que estar fora dela sem Jesus. E para isso a gente tem que ter muito caráter, ao ponto de não nos vendermos, ao ponto de que por uma fomezinha a gente troca a nossa bênção. As pessoas acham muito a injustiça de Jacó. Jacó foi um grande enganador. Na verdade, querido, sim, ele foi lá, se passou de Esaú e tal, para receber a bênção do pai, você sabe da história, mas ele estava pegando o que era dele. Quem não valorizou foi Esaú, pensando que as coisas de Deus são brincadeira. Não, eu vou brincar aqui, te dou sim, estou falando da boca para fora. Não, filho, falou, está falado. Perdeu a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Meu Deus, a maior bênção da vida dele foi perdida por um prato de lentilha. Fala com o seu vizinho, meu irmão, não troque a bênção de Deus por nada. Mas é por nada, literalmente nada. Agora eu achei interessante, quando eu estava pesquisando um pouco sobre ter caráter, eu achei duas coisas que para mim não eram traços de uma pessoa de caráter, mas pelos estudos são, fala comigo assim, autocontrole e paciência. Nunca pensei que isso fazia parte do caráter. Então isso pega pesado com a gente. Se está faltando autocontrole e paciência, está faltando caráter. Autocontrole e paciência controla impulsos e emoções. Uma pessoa de caráter, ela controla seus impulsos e emoções, agindo de forma ponderada e racional, em vez de explosiva. Você briga por tudo e qualquer coisa, tem que dar uma revisada. O texto mais claro sobre isso, Gálatas capítulo 5, verso 22. Na verdade, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Conta estas coisas numa lei. Porque eu tenho um caráter de Cristo, mas eu sou uma pessoa impaciente, brigo com todo mundo, não tenho controle nas minhas emoções. Infelizmente, o fato de você ser assim, em algum momento você vai ferir alguém, você vai manchar a imagem de Cristo em você. Porque, biblicamente falando, quando tomamos um tapa de um lado, nós temos que fazer o quê? Dar o outro lado. Quando roubam nossa túnica, a gente deixa a capa aí também. Quando nos forçam a andar um tanto, a gente anda o dobro. Isso é cristianismo. Por isso o autocontrole e paciência entra numa questão de caráter, porque se nós não tivermos controle e paciência, a gente vai perder as estribeiras, a gente vai se tornar uma pessoa vingativa, pagando mal com mal muitas vezes. E para a gente terminar esse primeiro C, humildade e generosidade. Fala comigo, humildade e generosidade. Humildade é porque reconhece as suas limitações. Humildade é não se colocar acima dos outros. E generosidade é estar sempre disposto em ajudar, sem esperar nada em troca. Isso é demonstração do caráter de Cristo. Jesus morreu na cruz só para nos salvar. Sabe, queridos, é uma coisa assim incabível na minha mente, porque as pessoas, quando olham para Jesus, vê o Jesus homem,
mas a Bíblia diz que ele era desde o princípio. Muitas vezes a pessoa pode pensar, Jesus passou a existir depois que ele nasceu de Maria. Lógico que não, ele era desde o princípio. Gênesis já fala, façamos o homem, está falando no plural, Pai, Filho, Espírito Santo. Ele estava com Deus, ele era Deus, João capítulo 1. Então Jesus sempre foi, é o Deus encarnado. Deus se fez carne e habitou entre nós. Para mim é incabível pensar que o Criador de todas as coisas, que a Bíblia diz que tudo que foi feito por Ele foi feito, e nada sem Ele, por Ele, para Ele, por Ele, dele, para Ele são todas as coisas. O Criador, cuspido pela sua criação, o Criador humilhado pela sua criação, zombado pelos homens, rejeitado pelos homens. Porque fizeram isso com Jesus, mas se fizeram com Ele, está dizendo que fez com o Criador de todas as coisas. Meu Deus, quanta humildade! É surreal uma coisa dessa, gente. Você não acha? É surreal. O Criador se humilhar. A Bíblia diz que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se fez servo de todos, obediente até a morte, e morte de cruz. E quem somos nós então para nos acharmos melhores que os outros? Sabe, a Bíblia diz de forma muito tremenda, Filipenses capítulo 2 verso 3 fala assim: não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Isso aqui é difícil demais. Pensar do outro como melhor que a mim mesmo. A gente luta para os melhores, para os lugares mais altos, querido. A gente luta para estar na frente de tudo, a gente luta para ser reconhecido. Isso é uma questão humana, carnal. Agora, são características de pessoas que têm um caráter de Cristo. E eu quero repetir e reafirmar o que eu falei no início, que a gente pode ter dons, a gente pode fazer coisas impressionantes no nome de Jesus, a gente pode saber a Bíblia de cor e salteado, isso tudo é maravilhoso, me entenda. Porém, se nós não formos marcados pelo caráter de Cristo profundamente, e as nossas atitudes não forem parecidas com Jesus, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. O maior desejo do coração de Deus é ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Se você me perguntar, como eu disse, eu sou cristão evangélico há 23 anos, 24 anos mais ou menos. Pastor, eu me converti muito rápido, eu fui pastor, há mais de 20 anos. Se você me perguntar, pastor, qual o seu alvo como pastor? Se você for pensar numa coisa que você quer fazer, e é o seu alvo, é ser parecido com Jesus. Não, olha, falar em línguas é maravilhoso, curar em nome de Jesus é maravilhoso, tudo isso é lindo, ser eloquente, pregar, tudo isso é maravilhoso, mas o que vai fazer a diferença na minha vida é o quanto eu me pareço com o meu Senhor. O que vai fazer a diferença na minha vida é quando as pessoas verem as minhas ações e falarem assim: cara, esse cara é diferente, ele tem alguma coisa diferente. Um dos maiores testemunhos da minha vida foi um dia que eu ganhei uma pessoa para Jesus sem nenhuma palavra, mas isso nem foi mérito por conta de demonstração de caráter, porque a pessoa não teve muito contato comigo. Acho que eu já contei aqui pelo menos umas 50 vezes isso, mas você que está visitando, você nunca escutou, então eu vou contar só por causa de você. Você que já escutou, o problema é seu.
Vou contar rápido. Eu estava num sítio, num passeio de uma igreja, de bermuda, camiseta, e justamente naquele dia eu falei com os irmãos: gente, vamos orar aqui dentro do ônibus, Deus vai abençoar o passeio, você só vai brincar lá, nem oração vai ter, a gente só vai só para passear. Foi desse jeito. Então não dá para identificar quem era o que no meio daquele povo. E tinha um homem que trabalhava naquele sítio, e eu percebi que o dia inteiro aquele camarada estava me olhando, e eu estava achando estranho. Aí deu a hora do almoço, eu sentei para almoçar, ele sentou do meu lado. Aí eu cheguei e fechei a cara para ele, falei: está me estranhando, rapaz? Sinceridade. Aí ele virou para mim e falou assim: você percebeu que eu estou te olhando o dia inteiro? Aí que a coisa ficou pior, meu. Eu virei para ele e falei assim: é claro. Aí ele falou assim: rapaz, não sei quem é você, nunca te vi antes na minha vida, mas tem alguma coisa em você que eu preciso urgentemente. Não tinha uma placa escrito pastor, não tinha veste de pastor, não tinha um púlpito, nem um microfone, nem pregação. Aí eu dei um sorriso para ele e falei: tem sim, ele se chama Jesus. Aí ele falou: sabe o que para mim? É isso que eu preciso. Eu estou afastado dos caminhos do Senhor, e eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui hoje só para te encontrar. Eu quero voltar para Jesus. Eu não preguei, eu não falei nada demais, nem falei. E é isso que acontece quando lá no seu serviço você demonstra o caráter de Cristo. Você não precisa abrir um texto bíblico para pregar, a sua vida fala. Quando as pessoas olham para você e falam assim: poxa, eu posso fazer um negócio com esse cara de olho fechado, porque ele é tão cumpridor da palavra dele, ele é, sabe, tão... É isso que vai fazer a diferença. Não é por muito falar, é pelas nossas ações. São pelas nossas ações. É maravilhoso isso. E é isso que marca as pessoas. É isso que vai fazer, preste atenção, que os seus filhos que hoje são crianças, amanhã queiram ser cristãos, servos de Deus. São as suas ações cristãs. Porque aquele negócio você já está cansado de saber: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não funciona nem aqui, nem lá na China. Sabe, então, essas marcas de um caráter de Cristo é o que nós precisamos ter como um diferencial na nossa vida. Para aí, pastor? Não para aí. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 15. Põe para mim, por favor, Tatá. Tatá é tão rápida, não dá nem tempo da gente beber água. A Bíblia diz assim: a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O primeiro C que eu falei das características e do diferencial do cristão é o caráter. Fala comigo, caráter. E o segundo C é competência. Fala comigo, competência. Competência. Você quer ver uma coisa que vai marcar também as pessoas ao seu redor? A sua competência, em todos os aspectos. O primeiro delas, ou deles, a sua competência naquilo que você diz que crê. Como é que eu falo que eu sou um cristão, que eu creio em Deus, mas quando eu vou falar da Bíblia, eu não sei nada? Se uma pessoa chega no meio e fala assim: o que eu faço para ser salvo?
Espera que eu vou ligar para o meu pastor. A Bíblia diz que o Senhor, na parábola dos talentos, e quando fala de talentos ali, não está falando de talento dom, é financeiro, é dinheiro. Porque quando ele vai cobrar os talentos, quando ele chega naquele que tinha um talento só e escondeu, ele fala assim: por que você não deu o meu dinheiro aos banqueiros? E eu já preguei sobre isso, já falei os valores do talento aqui, outro dia a gente repete. Mas o interessante é que ele deu o talento segundo a capacidade. Às vezes você quer viver coisas grandes de Deus, mas não está se capacitando para isso. Deus não vai te dar coisas grandes. Eu quero ser um líder que vai impactar gerações, tá bom, Deus é quem faz, amém? Mas tem uma parte nisso, tem capacidade, está escrito ali, ele dá 5 talentos para quem tem mais capacidade. Na parábola das minas, fala que aquele que granjeou as 5 minas, ele deu autoridade sobre cidades, maior capacidade de administração, competência. Às vezes tem cristão que uma outra pessoa de outra religião, não vou falar o nome, lembrei até meu Deus do céu, faz um corte aí no YouTube, por favor, eu vou ter que contar essa, você me perdoe. Tem uma música aí fora que ela fala assim: eu só quero estar aqui te perturbando domingo de manhã. Você escutou isso? Está amarrado sem força, tá, irmão? Não estou a favor de música mundana, não. Nunca ouviu? Não vou cantar, né? Mas Deus que me livre, o bispo me põe para fora amanhã. Mas você já escutou? Você já deve ter ouvido aí em algum lugar, né? Tu falou que você escuta música mundana. Aí fala que é a melô do T. Você não queria saber, agora não vou te contar. Eu estou querendo contar a piada, ela está aqui para mim. Não, agora quer saber. Curiosidade matou o gato. Então o crente não tem coragem de ir lá na porta, atender aquela pessoa que está perturbando domingo de manhã, com um livrinho, querendo te dar uma aula durante a semana. Está me entendendo, né? Mas sabe por que às vezes não quer? Porque vai chegar lá e vai tomar uma coça de Bíblia. Porque eles se capacitaram tremendamente para fazer aquilo ali, que eu e você teríamos que estar fazendo. Enquanto ele está dormindo, pensando no almoço de domingo, eles pregando heresias, mentiras, estão batendo de casa em casa, porque eles acreditam que estão na verdade. E o que você tem feito? E se capacitam tremendamente para isso, estudam tremendamente para isso. A Bíblia diz que os filhos das trevas são muito mais prudentes do que o da luz. Você fala com a pessoa assim: abre a sua Bíblia em Ageu, o que é isso? Escatologia, isso é o que? De comer ou de beber? Por quê? Porque não se interessam. Mas o que mais me entristece, então é bom também, você precisa se capacitar nas questões da vida humana, sim, mas se fosse um curso para capacitação, para ganhar mais, para poder ter um cargo melhor no serviço, faria. Agora vai nos cursos que a igreja propõe para aprender a Bíblia, é um pingo de gato pingado, Deus me perdoe, mas é a verdade. Você que tem filho, vou colocar aqui, porque hoje a coisa está tão feia que tem filho de 10 anos que manda no pai. Aqui não tem isso não, amém? Mas vou colocar aqui, tem uma criança de 11 anos em casa, ela estuda, certo? Aí ela fala assim: hoje eu não vou fazer dever de casa não, você dá opção para ela? Dá? Tem conversa. Hoje eu não vou na escola não, você dá opção para ela? Dá? Não tem conversa. Agora tem pai que o filho de 10, 12 anos fala: não quero ir na igreja não.
Tá bom, meu irmãozinho, fique em casa. Quando crescer, você escolhe o que você quer da sua vida. Aí vai ser tarde. Vai ser tarde. Enquanto estiver na minha casa, meu irmão, comendo a minha comida, não tem essa de que vai querer ou não vai querer. E outra, a gente força o nosso filho a estudar, a gente força ele a fazer os deveres de casa, a gente quer que ele faça a melhor faculdade, pensando tudo no quê? Mas você força ele a ler a Bíblia? Não, porque as coisas de Deus não é por força nem por violência, usando texto bíblico para falar heresia ainda, porque se você não forçar, ele não vai ler. Lá em casa, todo mundo tem tempo com Deus. Por quê? Porque decidiram um dia belo e falaram assim: eu estou aqui à toa, ao invés de ficar no celular, vou ter um tempinho ali com Deus. Porque nós estabelecemos, todo mundo tem que ter. Ponto. Todo mundo tem que ter. A Raíssa tem um tempo de Deus com ela, tem 19 anos de idade, trabalha, mas tem um tempo de Deus dela, é uma ordem. Maria Fernanda, a mesma coisa. Julinho tem 11 anos, a mesma coisa. A mesma coisa. E aí sabe o que acontece? Com 1 ano de idade já leu a Bíblia toda, coisa que muito marmanjo de 60 anos nunca leu. Já está na segunda vez. Qual livro você está agora? Crônicas. Já está indo para a segunda vez que leu a Bíblia toda. Não vou nem te perguntar se você já leu a Bíblia toda. Às vezes nós queremos viver o sobrenatural de Deus, mas não queremos estar capacitados para isso. Maria Fernanda e a Raíssa já leram a Bíblia toda 2 vezes, já estão indo para a terceira. Julinho já leu livros evangélicos, Raíssa e Maria vários. Por quê? Irmãos, tem que estudar sim, não aceitamos nota baixa de jeito nenhum na escola, mas eu quero capacitá-los para a eternidade também, e principalmente para a eternidade, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia diz assim, louco, você não sabe que hoje mesmo perderão a sua alma. Fala comigo, competência. Precisa ter competência. E para a gente terminar, eu coloquei um terceiro C como comunhão, mas é um diferencial que se o cristão não tiver, não dá para ganhar ninguém para Jesus. Capacidade de viver em unidade. Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria que você guardasse no seu coração essa mensagem, se você puder. Infelizmente a primeira mensagem dessa série deu um problema no microfone e não foi gravada, mas a segunda, que foi semana passada, e a de hoje, eu creio que em nome de Jesus não vai dar problema nenhum. Vai lá no YouTube da família Viva Roma, assista essas mensagens. A pergunta é: qual o seu diferencial? E que o seu diferencial seja, sabe o que? O caráter de Cristo. Que o seu diferencial seja uma competência, uma capacitação sobrenatural para viver as coisas de Deus, para ser o melhor aonde você estiver, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Até no seu trabalho. Querido, você é filho de Deus. Lá na sua área, lá, quem tem que ser o melhor lá? É você, você tem o Espírito Santo. Amém? Você é cristão, aprenda a Bíblia, estude. A igreja tem cursos, invista em leitura, leia. A nossa geração está emburrecendo, porque só sabe ver reels de Instagram, vídeo YouTube, não lê mais. Leia. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Como é que é crente não lê a Bíblia? Nem um capítulo por dia, não é possível, gente. Está com algum problema de fábrica, não é? Porque ele fez perfeito, né? Mas deixou estragar no meio do caminho.
Quer ser usado por Deus? Capacite-se para isso, invista nisso. Teve um dia que eu recebi uma palavra profética tão deliciosa. Eu estava num momento da minha vida em que eu estava buscando direções de Deus e querendo cumprir o chamado, mas já tinha aí uns 17, 18 anos de pastoreio. Aí Deus tomou um discípulo meu, cheio do Espírito Santo, veio para mim com toda a autoridade e falou assim: olha, o Senhor manda eu te dizer uma coisa, você acha que você está muito pronto, mas tem muita coisa que você tem que aprender. Eu falei: é verdade, Jesus. A gente se acha bom demais, querido. Não, tenho 20 e tantos anos de pastoreio, tenho tanta experiência, tenho não sei o que, já fiz tal curso. A gente nunca pode parar de querer aprender, porque o nosso Deus é o Deus que sabe todas as coisas, Ele nunca vai querer parar de nos ensinar. Então aceite os processos e momentos e aprenda com cada um deles, porque vai ser bênção para a sua vida. Agora eu deixei por último o terceiro C, comunhão, sabe por quê? Porque é o maior problema da igreja de Jesus na terra: não saber viver em unidade, cada um puxando para o seu lado, cada um fazendo a sua maneira. Se o líder dá uma direção, ele vai contra o líder, não tem unidade. Gente, pelo amor de Deus, no nosso meio não pode existir falsidade. Sabe, quando a gente fala de um irmão em Cristo, sabe o que a gente está fazendo? Não estou falando da própria igreja não, às vezes está falando de outra igreja, de outro pastor, de sei lá o que. É a mesma coisa você pegar uma faca e fazer assim em você, ó. Porque nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Então estamos todos interligados, querendo ou não querendo. É urgente aprendermos a viver em unidade. João capítulo 17, leia a oração de Jesus. Ele pediu 5 vezes a Deus que eles sejam um, falando dos discípulos, e não só dos discípulos, ele faz questão de dizer a Deus assim: eu não oro somente por estes, mas por todos aqueles que através deles virão a crer no meu nome. Então ele orou por nós. E qual era o pedido? Que eles sejam um. Pai, que eles sejam um. Pai, que eles sejam um. E aí ele diz o seguinte, João 17, ele fala: e assim o mundo conhecerá que o Senhor me enviou. Às vezes nós estamos buscando estratégias e mais estratégias para ganhar pessoas para Jesus. Isso é maravilhoso. Mas o que a Bíblia diz é que se a gente for um de verdade, amar um ao outro de verdade, respeitar de verdade, honrar de verdade, o mundo conhece a Jesus. Às vezes estamos buscando estratégias miraculosas, isso tudo é maravilhoso, tudo acrescenta, mas Jesus falou que se formos um de verdade, o mundo conhece que Ele foi enviado pelo Pai. Então qual a maior estratégia evangelística, pastor? Ser um de verdade. É a melhor e maior estratégia evangelística que o mundo já viu. Ser um. E por que eu falei sobre ser um no final? Porque sem caráter é impossível ser um com alguém. Sabe por quê? Que uma pessoa que tem um caráter de Cristo, se o Alan fez algo comigo e eu sou uma pessoa que tem um caráter de Cristo, eu não procuro o Renato para falar sobre o Alan, porque eu tenho um caráter. O problema foi com quem? Está amarrado sem força, né, filho? Mas eu vou lá no Alan. E que mais? Eu não vou lá tirar satisfação com ele, não. Vou lhe tirar satisfação com o irmão. Isso não é de Deus, não. Sai para lá, capeta. Não é isso que a Bíblia ensina. Sabe o que você tem que fazer? Ir lá no irmão, e não é acusá-lo também não, é com toda humildade falar assim: querido, em nome de Jesus, eu
não sei se eu entendi mal, mas tem uma coisa, me feriu uma ação sua, eu nem sei se você fez por mal ou não, mas eu não podia deixar isso continuar. O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Me perdoe. Mas eu estou certo, vou pedir perdão? Quando você trouxer uma oferta no altar e você lembrar que tem alguém que tem algum problema contra você, não está nem falando se você tem, que tem alguém que tem, deixa a sua oferta lá e vai lá consertar com o seu irmão. Caráter. Caráter é o seguinte: se eu tenho que acertar a conta com o Tiago, eu acerto com o Tiago, não com o Michel. Você acha que a gente precisa desses diferenciais? Não. Eu acho que todos precisamos urgentemente. Urgentemente. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Eu quero que você pense um pouquinho. Eu não estou trazendo essa palavra aqui para te acusar, para te condenar. Não, 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 pelo amor de Deus. Mas eu sei que Deus tem muito mais para a igreja dele. Mas nós temos perdido muito campo para o diabo, às vezes por falta de caráter, por falta de competência em Deus e por falta de unidade. Gente, esse negócio de unidade é tão poderoso, mas tão poderoso, que quando as pessoas se unem até para fazer coisas erradas, tem poder. Tem na Bíblia isso, pastor? Tem. Quem lembra da Torre de Babel? Não era de Deus. Os homens se uniram para construir algo que fosse um espetáculo. A Bíblia diz que eles tinham um só coração, uma só ideia, eram uma só língua. E a unidade é algo tão poderoso que o próprio Deus falou: vou ter que descer lá para confundi-los, porque senão eles vão lograr o que eles estão querendo. Então até para coisa ruim, unidade tem poder. Imagina para as coisas boas que Deus tem para nós. Ah, querido, é tudo. Por que o diabo trabalha tanto na divisão? O próprio Jesus falou: casa dividida não prospera. Fala comigo: caráter, competência e comunhão. Precisa ser os nossos diferenciais. Põe a mão no seu coração. Ora por você mesmo aí, enquanto a gente canta uma canção, vai falando com Deus, você. Pede a Jesus: Senhor, me ajuda, eu quero ter o caráter de Cristo. Eu preciso, Senhor, ter um diferencial que marque essa geração. Vai falando com Deus: eu não quero ser mais um cristão. Eu não quero ser só mais um crente nessa terra. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero ser parecido com Jesus.